Tamo ao vivo. Boa noite, quem tá aí? Nossa, coloquei até uma musiquinha, gente. Boa noite, Bruno. Vamos entrando, gente. Tem até uma musiquinha rolando aqui, ó, pra dar energia nesse negócio. Hoje o assunto vai ser demais, hein? Hipnose e desenvolvimento pessoal e profissional com meu amigo Davidson. Boa noite, Cido. Boa noite, Cristiano. Tô esperando meu amigo dar um sinal de vida aqui pra gente começar essa live. Sejam bem-vindos, João, Estela, Luciano. Boa noite, gente. Vamos fazer essa live funcionar aqui. Cadê o Davidson, gente? Emerson, boa noite. Vai falando de onde vocês são. Se são aqui de Jaguariúna, da minha cidade. Ricardo, seja bem-vindo. Vamos animar isso daqui, hein? Vamos fazer o negócio acontecer. Carlos... Gente, eu não enxergo muito de longe, tá? Boa noite, Emerson. De onde você é? Vocês são de Jaguariúna. A Estela eu sei que é de Amparo, é professora como eu. A gente divide uma sala juntas. Boa noite, gente. Vai convidando outras pessoas para entrar na live. Vai compartilhando, porque essa live vai ser demais. Tem algo muito especial que a gente vai fazer no final dessa live. Então, assim, quem ficar com a gente até o final, pode ter certeza que vai. Boa noite, sou de Pedreira. Seja bem-vindo, Roberto. É perto daqui de Jaguariúna. Eu sempre vou para Pedreira também. Boa noite, Lucas Santos. Gente, cadê o Daisy? Boa noite. Boa noite, Emerson Pedreira. André, uma ótima noite para você também. Ismael, boa noite. Aline. Aline, é a Aline ou o Danilo que tá ao vivo? Hello, eu acho que é o Danilo. Boa noite. Ah, obrigada. Ismael. A tia Naila. A Daisy foi uma das primeiras pessoas que eu hipnotizei na vida, hein? Eu era só hipnotista na época, ainda não era hipnoterapeuta. Seja bem-vindo, Wagner. Gente, cadê o Davidson? Que o negócio já tá bombando aqui. Vamos falar. Lucas, Paula, seja bem-vindo. Gente, e aí? Eu coloquei até uma musiquinha aqui pro negócio ficar animado. Vocês estão ouvindo? Dá pra ouvir tudo certo? É o Danilo, eu sabia. Hi, Danilo. How are you? Eu mandei treinando o inglês. Boa noite, Adriano. Vandercy. Deixa eu ver, gente. Gente, essa live ia acontecer no Instagram e aqui no Face. Só que deu um problema técnico com o meu amigo lá. Mas eu tô achando que tá com problema técnico até agora, porque ele não entrou ainda, não me solicitou. Seja bem-vindo. A gente ia fazer no Instagram. Natália, seja bem-vinda. Dá sim. Dá sim o quê, Danilo? Música demais. Ah, dá pra ouvir. Boa noite, Henrique. Robson. Gente, eu tô tentando acenar. Eu nunca fiz pelo Facebook, porque as lives estão acontecendo lá no meu Instagram. E já essa, se eu não me engano, é a quarta live ou a quinta, não sei. Mas toda semana vai rolar, tá? Oi, boa noite, Lucas. Vitor Moreno, Ney Godoy. O Ney...
Deixa eu ver. Ah, não sei se é o nome. Ademilson. Good night. Reginaldo. Gente do céu, cadê o Davidson? Ai, eu ouvi a música, né? Eu vou colocar outras músicas legais aqui. Então, a gente ia fazer essa live pelo Instagram e pelo Facebook pra gente captar mais pessoas, porque a gente tem um público lá no Instagram e a gente também tem um público aqui no Facebook, tá? Mas aí deu um problema técnico com o notebook do meu amigo, do Davidson, que vai entrar nessa live, que eu tô esperando ele entrar. Eu acho que ele tá pensando que é lá na minha página do Facebook, Naila Roberta Hipnoterapeuta, mas não é aqui. Por gentileza, Davidson, já tem 25 pessoas esperando a gente, só eu tô falando. Boa noite, Sidney, deixa eu voltar, Jesus Cristo. Rose, seja bem-vinda, Júnior César. Olha que animação. Ei, Carlinhos, o povo tá falando inglês comigo. Boa noite. Um excelente trabalho, Daisy. Eu indico, é libertador hipnoterapia. Sim, muito, muito. A Daisy foi minha cobaia quando eu era hipnotista. E a Daisy foi uma das pessoas que eu disse num vídeo meu lá no meu canal do YouTube, que a Daisy não colocou o comentário lá que eu fiquei esperando ela comentar. É aí que você vê que os amigos não estão assistindo o seu vídeo. Nem os amigos para dar uma força. Viu, Daisy? Estou puxando sua orelha ao vivo e a cores. A Daisy foi a pessoa que eu escrevi lá, que eu falei, né, no vídeo, escrevi não, no vídeo, que eu disse que eu fui hipnotizar, né, ele só hipnotista na época, assim, não tinha ido me especializado em hipnoterapia, hipnose clínica, e ela fez no momento lá, né, assim, de hipnose de entretenimento, ela voltou, a mente dela regrediu, assim, espontaneamente. E isso é algo perigoso para quem não tem a prática, porque hipnotizar, gente, é muito fácil, porque toda hipnose é auto-hipnose, né? Ninguém hipnotiza ninguém, é a pessoa que se permite passar pelo processo e acontece naturalmente. E com a Daisy, a mente dela viu que aquilo era tão bom que regrediu, assim, sozinha, sabe? Então, assim, como eu ainda não era hipnoterapeuta, né? E aí eu mantive a calma e emergi ela do transe. Boa noite, gente. Maria, Ademilson. Nossa, o negócio já passou longe aqui. Carlinhos, Eduardo, Valdinei, deixa eu ver, Amanda. Gente, vai falando boa noite, vai falando de onde vocês são. Ai, o que aconteceu? Não, virou o negócio aqui, meu Deus do céu. Calma que eu vou desvirar esse trem aqui. Ai, voltou. Não vou falar inglês com você. Ah, pode falar sim. Eu entendo. Gostaria de fazer, mas é uma pena que moro longe. De onde você é, Eduardo? Eduardo Albuquerque? Albuquerque foi com o Lucas que eu fiz, ele é de Albuquerque também. Você é do Rio Grande do Sul? Adelmils, você é de onde, moça? Eu sou de Jaguariúna. Eu vi que você não viu mesmo, viu, Daisy? Leandro, Paulo. Gente, cadê o Davidson que não entra nessa live? 15 pessoas, ó. Quer dizer que 10 já foram embora daqui, né? 10 já foram embora. Pelo amor de Deus, Davidson, onde você tá? Gente, como que eu faço? Eu não sei pra chamar ele aqui. Davidson, onde você está? Entra no Facebook. Davidson já tá passando a hora, ó. Vamos ver aqui no relógio. 8h15. Cadê você? Juliano França, Paulo Casanova, Leandra Assis, sejam bem-vindos. Gente, como que eu vou fazer pra chamar ele aqui? Não sei onde eu chamo ele aqui. E agora? Não aparece. Eu não sei, é a primeira vez que eu faço aqui no Facebook. Eu acho que tá repetindo essa música 1000 vezes. Gente, hoje vai ser hipnose, né? O assunto, lógico, né? Sobre hipnose para desenvolvimento pessoal e profissional também. Itaim, São Paulo. Mas tem bastante pessoas aí, viu? Mais próximo de você, bastante
hipnoterapeutas que podem te atender. Entra lá no Omni Finder, Eduardo, e aí você consegue achar hipnoterapeutas da Omni, né? Mais próximo de você. Tiago Queiroz, seja bem-vindo. Gente, cadê esse menino? Morei 11 anos em Jaguariúna e foi embora por quê, meu filho? Não gosta mais daqui? Eu gosto daqui, eu me acostumei. Eu morei muito tempo em Ribeirão Preto. Depois morei mais 2 anos. Dani, seja bem-vinda. Deixa ele, pode falar comigo. Vamos falar então. Morei mais 2 anos em Belo Horizonte. Depois eu vim para Jaguariúna. E tô morando aqui bastante tempo, gente, já. Só não vou falar quanto tempo em cada lugar, porque senão vocês vão saber minha idade. E aí esse negócio não tá muito certo. Eu não gosto. Deixa ele, pode falar comigo. Gente do céu, cadê o Davidson? Meu Deus, tô entrando em desespero, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Senhor Jesus. Não, eu tô aqui. Deixa ele, meu Deus, eu tô aqui. Cristiane, seja bem-vindo. É a Cris, lá de Ribeirão Preto? Cris, que a gente dançava? Meu Deus, não acredito. Eduardo, Roberto, boa noite. Moreno, boa noite. Boa noite, você é o que? Moreno também? Luar Marque, Fagundes Souza, boa noite, linda Naila. Morei em Jaguariúna por uns 15 anos e foi embora também. Meu Deus do céu, o povo tá indo embora de Jaguariúna. Voltem pra Jaguariúna, que é muito bom de se viver. Camila, ai, o João, cadê? Manda um abraço pra ele, meu aluninho. Eu amo ele. Tá do meu lado. Tá do meu lado? Não entendi. Por que tá do meu lado? Tá do meu lado, não sei, gente. Tô aqui. Roberto Silva. Pode falar, ô. Ele falou pra mim. Fala comigo. Tô aqui também, pode falar comigo. O que você quer falar? Pode falar aqui. Ó, começa a falar. Você é lindinho. Boa noite, Cristiano. Luiz Pinheiro. Gente, o Davidson tá me deixando aqui, meu pai do céu amado, Jesus. Gente, eu vou mudar de música, porque aqui já ficou... Não vou colocar essas músicas. Luiz Pinheiro, boa noite. Dailton Duarte. Gente, já que meu amigo ainda não entrou, pode fazer perguntas sobre hipnose, o que vocês querem saber, se eu puder responder. Voltei para Itaém porque tenho 2 filhos e não tinha nenhum parente aí. Agora trabalho por conta no ramo de produção de limpeza da família. Oh, legal! Entendi. Então foi questão assim que precisava mesmo sair, né? Roberto Silva, de qual embarcação caiu essa sereia, hein, gente? Pela... Eu amo água, mas não sou sereia. Canta uma música pra mim. Não, o meu forte não é cantar música, eu não consigo. Você vai sair correndo daqui se eu cantar. Quais os maiores benefícios da hipnose? Muito bem, Danilo. Gente, tem muito benefício. A hipnose, principalmente a hipnoterapia, pode te ajudar muito. Hoje, como a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, profissional, pode te ajudar a mudar as tuas crenças limitantes. Às vezes a gente chega num teto, né, da nossa vida, assim, da nossa área profissional, e a gente naquele limite, né? E a gente não passa dali, não consegue passar. Talvez é por crenças, muda nossas crenças. A hipnose pode beneficiar muito a nossa saúde, principalmente a saúde emocional, mas há casos a gente não usa o termo cura, tá? Mas há casos, assim, de melhoras gigantescas, assim, na saúde física também. Ajuda para emagrecimento. Foi por motivos de força maior, estou em Bauru. Terminei a faculdade em 2017 e em outubro de 2018. Papais precisaram de mim e vim com muito orgulho. Me fala como é esse lance de hipnose. Vai seguindo aqui, Fagundes, muito bem. A gente precisa ajudar nossos pais também, né? Isso.
Gente, a hipnose é fantástica. Depois que eu descobri a hipnose, vou procurar saber sobre hipnoterapeuta na Baixada. Isso, muito legal. Procura mesmo. Procura, gente, sempre profissional. Eu falo da Omni porque foi a escola que eu optei por estudar e ela tem certificados internacionais, ISO 9001. Eu queria ter a certeza, assim, sabe, de estar dando o melhor para o meu cliente, de estar me formando num lugar assim que eu tivesse certeza que eu ia sair de lá com as competências necessárias mesmo, assim, para atender as pessoas, sabe? Então, é isso. Como faço para hipnotizar você para... Ai, meu Deus. Isso daqui nem com hipnose, meu filho. Nem com hipnose. Não tem como você dominar a mente de uma outra pessoa, entendeu? Não tem. Isso daí tem que ser, né? Eu vou pôr outra música aqui. É conquista, sei lá. Isso aí já é outros, né, negócio. Gente, que música eu vou pôr aqui? Não, tá ainda a mesma música. Meu Deus do céu. O povo aqui em Jaguariúna gosta muito de sertanejo, sabe? Eu gosto também, mas sim, pra dar uma animada tem que ser outros tipos de música. Ó, essa é boa também, hein? Gente, meu Deus, como que o menino... Ele tá achando que hora que é essa live, gente? Daqui a pouco a pessoa vai embora. E aí, é isso aí. Eu fiquei aqui falando. Mas, gente, vai conversando comigo. Kátia, você entrou? É a Kátia que entrou? Gente, tá... Luiz Carlos, seja bem-vindo. Renan Felipe. O Davidson não está aqui. Jesus Cristo tem poder. Gente, onde tá esse menino, Deus do céu, Senhor? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Sim, Danilo vai me ajudando nessa live. Gente, todo mundo pode ser hipnotizado. Todo mundo, porque hipnose é algo natural e acontece naturalmente em vários momentos do nosso dia, só que a gente não dá o nome de hipnose. Vou dar um exemplo aqui, tipo, você tá dirigindo pro seu trabalho e de repente você nem sabe como que você chegou lá, você tava naquele piloto automático de sempre, né? Aquele, tipo, você fala, nossa, já cheguei, e você nem viu o caminho, isso está em hipnose, é foco e concentração. Quando você foca, concentra, acontece. Hipnose é algo tão natural que quando as pessoas fazem o processo assim comigo, né, eu posso dizer comigo assim, a pessoa fala, nossa, mas é isso? Porque às vezes a gente tem a impressão que é algo mágico, nossa, alucinando, assim, sei lá, viaja, né? Não é na sua mente. Então é algo natural e acontece com todo mundo, tá? Seja bem-vindo, Felipe Nael, Harley Costa, Fagundes não é Santo Antônio. Quem casar vai correr atrás. Fagundes, ela não é Santo Antônio. Quer casar, vai correr atrás. Boa, gostei. Mas, gente, dá pra mudar. Tipo, às vezes a pessoa tem uma crença de que ela não consegue encontrar ninguém. Dá pra mudar essa crença aí, viu? Que tipo de faculdade eu estudo para se estudar hipnose? É de área da saúde? A hipnoterapia é a área da saúde, sim. Hipnose clínica tem alguns cursos que são assim, tipo de 4 dias. Gente, eu não aconselho quem quer trabalhar com isso, fazer de 4 dias. 4 dias não dá pra você aprender. Não dá pra você aprender a lidar com vidas, tá? Não tem como. Agora, a hipnose, tem a hipnose de entretenimento também, Fagundes. Faz uma hipnose ao vivo aí pra gente ver. Não é assim. Eu poderia fazer uma auto-hipnose guiada pra vocês, mas precisa, sabe, assim, tá... Tenho dificuldade de memorizar. A hipnose poderia me trazer melhoras ou não tem relação alguma? Total relação, Lúcio. Total relação. É a mente. A memória faz parte da nossa mente. E a memória a longo prazo, né? Ela faz parte do nosso subconsciente. Então, assim, tem tudo a ver. Davidson, você entrou, meu filho do céu. Cadê você? Davidson, dá a cena. Sei lá o que você faz pra mim. Aqui. Jesus Cristo, meu filho. Como que você vem? Entra ao vivo comigo, Davidson. Quase meia hora, meu filho, falando. Eu preciso de algo para me ajudar com a memorização musical. Coloquei que é um para animar a galera.
Davidson? Tô vendo. Que dificuldade, eu não sabia mexer aqui, não. Não! Meu Não, Deus, não. eu vim aqui na cara e na coragem, tô aqui quase meia hora. Mas estamos Eu aí, já minha estou amiga. Cheguei. respondendo aqui, Davidson, peraí. Fica à Tenho vontade. dificuldade de memorizar a hipnose, poderia me trazer melhoras ou não? Tem relação alguma? Como eu falei, tem relação total, né, Davidson? A hipnose Sim. ajuda a gente na memória, né? A nossa mente consciente, ela faz parte da memória de curto prazo, né? Mas a mente subconsciente, que a hipnose atinge essa mente subconsciente, né? Ela consegue melhorar e muito, porque lá está a nossa memória de longo prazo. Então, a hipnose ajuda em muito na memória, ajuda nesse processo que você quer de melhorar. Eu gostaria de você tentar me hipnotizar para saber como que é, mas não, não é assim. Toda hipnose é auto-hipnose. Você tem que querer. Se você quer, acontece, não é, Davidson? Claro, certeza. Vamos então falar, Davidson. Boa noite, seja bem-vindo. Essa live ia acontecer, eu já falei para o povão aqui, que ia Aham. acontecer aqui no Instagram, mas a gente resolveu. Davidson, tinha 25 pessoas, tá? Então, agora tem 10, porque você demorou para. Mas que luta, hein? E aí Hã? você me chamou pra cá e tal, eu vim pra cá e eu falei, gente, onde que entra aqui? Cadê a Nara? Aí tive que procurar o seu perfil. Aí não aparecia se você estava ao vivo ou não. Eu fechava e abria o Facebook várias vezes. Mas enfim, então aí. Estão Vamos começar a aqui, brincar. Davidson, para ouvir você falar. Hã? Vamos lá. Gente, antes de mais nada, vai compartilhando a live, vai chamando as pessoas para participar. Vai ser um assunto muito interessante e que vai ajudar em muitas coisas vocês. Então, assim, tá aqui meu amigo Davidson, que é lá do Rio de Janeiro. Ele é formado em filosofia, é o hipnoterapeuta também, e ele trabalha com esse desenvolvimento humano. Hipnoterapia é isso, mas é especialmente a área dele, assim, de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, gente, compartilhe e convide os seus amigos agora, porque vai rolar algo fantástico no final dessa live. É isso. Eu tô feliz de estar aqui com você de novo. Aquela live que a gente fez lá no Instagram foi muito sucesso. Tem reverberações Ah, até hoje. E agora a gente vai olha, falar sobre o humano, a gente vai falar sobre como utilizar a mente para poder alcançar seus objetivos, né? Traçar metas, como você pode mudar sua mentalidade para conquistar aquilo que você quer. Só que assim, com certeza, muita gente que está entrando agora, que já me conhece, né, sabe que eu já estou trabalhando com isso, com negócio de hipnose, né? Muita gente fala assim, pô, você está trabalhando com negócio de hipnose agora, né? Tem como você apagar a minha mente para eu esquecer uma pessoa que me traiu? Tem como você fazer eu esquecer da minha vida? Então, assim, as pessoas têm umas dúvidas em relação à hipnose muito engraçadas, que eu também tinha. Talvez você tivesse também até algum tempo, né? É, a primeira coisa que falam é, não, você faz regressão de vida passada, né? Então, associa a hipnose com a prática da regressão, que, enfim, é uma técnica em que se utiliza a hipnose, mas não necessariamente é hipnose, porque a hipnose ela é muito mais abrangente do que suas próprias técnicas, né? Então, você tem regressão, você tem sugestão direta, você tem vários outros tipos de técnica para utilizar como hipnose, mas não necessariamente essas técnicas sejam necessárias para todos os casos, né? E no caso de exatamente. desenvolvimento pessoal, profissional, as pessoas elas buscam a hipnose para desbloqueio, sobretudo, de crenças limitantes. A gente vai falar sobre crença limitante aqui, vai falar sobre como a nossa mente, ela acaba... Eu não gosto muito dessa palavra, de autossabotagem, né? Mas Também porque não. eu não entendo o processo de autossabotagem como autossabotagem. Na verdade, a mente, ela tenta sempre nos proteger de algum perigo real ou imaginário, né? Então, ela desenvolve em nós algumas doenças, seja depressão, fobia, ansiedade, e crenças limitantes exatamente para nos manter na nossa posição de segurança, para que a gente não se exponha tanto e não venha a sofrer, como a gente já sofreu na nossa vida. Como é que tá aí esses Exatamente. comentários? Nada para mim de comentário. Já tô ficando com ciúme aqui. Tem. Entrou muita gente aqui, Davidson. Muita. Nossa, o negócio aqui bomba mais que o Instagram, viu?
O Eu não sabia, tá Lúcio vendo? Almeida, ele disse assim, ó, eu sou formado em engenharia e preciso muito do inglês. Faço aula, mas estou com dificuldade de aprendizado. A hipnose poderia me auxiliar? Olha só, é, eu lancei um desafio para mim mesmo e espero realizá-lo, né? A maioria das pessoas para quem eu falei desse desafio não está acreditando. Então, meu desafio é o Aham. seguinte: aprender inglês em 3 meses. Eu. E eu não sei falar inglês, né? Mas é um desafio. Todo mundo está me desmotivando, falando que não é possível, que é impossível e tal. E eu blindei minha mente para não acreditar nisso, para que não seja em mim uma crença limitante. Mas como você pode utilizar a hipnose nesse sentido? Para você aprender inglês, para você desbloquear sua mente, para conseguir novas oportunidades de trabalho, para sua mente também te dar insights sobre como você pode fazer uma nova estratégia para conseguir um novo trabalho, para você ser mais bem-sucedido na área em que você atua, para você ser bem-sucedido na área em que você quer ser bem-sucedido, porque muita gente trabalha, né, Naila? Você já deve ter atendido muita gente insatisfeita com o seu Uhum. estilo de vida. Então, como é que é uma pessoa insatisfeita com o seu estilo de vida? Qualquer coisa que aconteça na sua vida profissional, na sua vida pessoal, é motivo para desmotivá-la a fazer qualquer outra coisa na vida. Então, Isso. quando a pessoa não está satisfeita com o seu trabalho, quando não está satisfeita com o seu relacionamento, quando ela não está satisfeita com alguma coisa, essa insatisfação tende a afetar qualquer área da vida, porque a incongruência, ela adoece. Então, quando você não é congruente com seus valores, com aquilo que você acredita, com aquilo que você deseja para a sua vida, quando você se submete a uma rotina que não está te fazendo um bem físico, e aí eu digo na questão da fuga da dor e na busca do prazer, o seu corpo tende a desenvolver algumas dificuldades, algumas doenças. Então você quer, por exemplo, inglês. O porquê que a sua mente hoje tem dificuldade para inglês? Você vai estudar inglês e aí vem alguma distração. Você pega no celular, você vai ver o WhatsApp, você vai ver o Facebook, você vai ver Netflix, você vai ver YouTube, vai ver vídeos de animaizinho no YouTube que não tem nada a ver com a sua prioridade. E aí você começa a procrastinar, ou seja, você começa a deixar as suas obrigações para depois. Isso tem a ver com mentalidade? Sim. Porque se a sua mente coloca distrações, entre aspas, para você, significa que o fato de você se expor, o fato de você se esforçar para aprender uma nova língua e ter novas oportunidades, isso para sua mente pode ser um perigo. Exato. Exatamente. Pode parecer estranho, né, Naila? Mas a nossa mente, ela sempre quer nos proteger. E o modo como ela nos protege não é lógico, não é racional. É puramente emocional. Eu Exatamente. digo, passei muito por isso. Quando eu tinha lá pelos meus 17, 18 anos, eu queria emprego. Falava, não, preciso de emprego, preciso de emprego. Mas eu colocava o currículo e quando eu era chamado para entrevista, eu não ia, eu travava. Eu ficava doente, acontecia alguma coisa comigo que eu não ia. Então, muita coisa me distraía, muita coisa me tirava o foco, porque minha mente entendia que aquele emprego era um perigo para mim, porque eu teria que me expor, eu teria que abrir mão da minha vida pessoal, teria que abrir mão de tempo, teria que me dedicar a fazer um serviço por outras pessoas. Então, o fato de você não conseguir aprender inglês hoje, a gente não sabe, a gente não pode dizer qual é o motivo real, porque somente numa sessão de hipnoterapia a gente pode avaliar, mas é uma estratégia da sua mente para te proteger de um perigo real ou imaginário. Como a hipnose pode ajudar? Indo à causa desse problema, para entender o porquê que você age dessa determinada maneira e, se você quer isso de verdade, encher a sua mente com uma programação nova, uma programação positiva que faça você buscar com muito mais vigor essa mudança que você quer ou esse aprendizado. Você pode desbloquear a sua mente para poder aprender uma nova língua, você pode aprender melhor as matérias na faculdade, na escola, porque igual quando uma pessoa vai fazer uma prova, né, Ana? Ele dá um branco. O que é esse branco? A pessoa estudou durante meses, se Exatamente. preparou para a prova e no dia da prova ela trava, ela esquece tudo. Como é que pode? Se está tudo ali, e a gente sabe que a gente não esquece nada, na memória de longo prazo ficam registradas todas as Fica coisas. registrado. Sua emoção, a sua mente, ela quer te proteger de algo e ela faz você, entre aspas, esquecer aquilo que você estudou naquele momento. E aí quando acaba a prova, o que acontece? Você lembra de tudo. E é isso, a hipnose ela pode te ajudar a desbloquear a sua mente em relação às suas crenças e, ao mesmo tempo, dar a você um novo significado sobre a sua vida e sobre quem você pode ser. Porque se você tem alguma crença limitante em relação a finanças,
Se você tem alguma crença limitante em relação ao trabalho, em relação a pessoas que têm sucesso financeiro, e o inglês, querendo ou não, é um símbolo de sucesso profissional. Ele é um símbolo de sucesso profissional. Então, a nossa mente já foi educada a acreditar que o inglês, quem fala inglês, é bem-sucedido. Então, se a sua mente tem uma a uma vida bem-sucedida, dificilmente você vai aprender se você não fizer um trabalho de desbloqueio da mente. E assim, Lúcio, nossa, muito bem respondido, Lúcio. E assim, tá muito bem respondido, espero que sim, né? Mas ajuda até nessa memória, né? Assim, para você memorizar, né? Porque às vezes tem pessoas que já me procurou e falou assim, Naila, eu quero destravar para o inglês, para o francês, tá? Mas você já fez? Não, eu nunca fiz. Não existe, somente ela precisa conhecer, ela precisa ter o conhecimento daquilo, ter visto de alguma maneira, né? O inglês, lógico, tá assim no Brasil, ele tá em vários lugares, né? Em todo lugar você vê o inglês, a palavra em inglês, mas você precisa estudar para saber. Mas se você está estudando e tem esse bloqueio ainda, é porque, como o Davidson falou, tem um bloqueio aí na sua mente, precisa. A hipnoterapia ajudaria muito nisso. Precisa descobrir o que está te bloqueando para que você fique travado no inglês, que você não consiga aprender da maneira que você quer. Porque, gente, todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, tá? Todo mundo nasce com as mesmas capacidades, tá bom? A não ser uma pessoa, lógico, que nasceu com alguma patologia, né, Davidson, assim, né, que a gente vê muito, assim, na escola, porque o Davidson também é professor, assim, a gente vê muito. Mas, assim, se tá tudo normal, é porque tem uma emoção aí que tá te barrando, que não tá deixando você destravar para o seu inglês. E a hipnoterapia pode ajudar, sim. A Daisy é minha amiga, Davidson. Olha, os amigos ajudam a gente. Ela disse assim, Lúcia Almeida, sou testemunha que a hipnoterapia ajuda muito. Quando você se liberta dos bloqueios da mente, medo, receio, tudo se torna mais leve. É bem isso. Lógico que o processo é o que? Gradual. Isso, é um processo, né? E todo processo, ele tem as etapas, né, para acontecer. Tem pessoas, né, Davidson, assim, que quando passa pelo processo de hipnoterapia, sai já assim com a mudança, parece mágica, não parece? Normalmente, assim, parece um negócio, uma mágica. Mas é um processo porque a pessoa, ela vivia um padrão, né? Ela vivia aquela situação. E aí a mente dela precisa agora se adaptar a um novo padrão, a uma nova forma de viver, de ver as coisas. Então é um processo, vai acontecer mudanças e ela acontece gradativamente, né? E assim, são mudanças maravilhosas que acontecem na vida da pessoa, né? Então, gente, hipnose é tudo de bom. Gente, seja bem-vindo quem está entrando agora, João e Estela. Você consegue ver aí? Deus. Nada. Não, meu Deus, cadê o Facebook? Está muito atrasado, então, porque o Instagram todo mundo consegue ver. Agora, consegue? aprendi agora. Tem um bocado de conhecimento, né? Agora eu consegui. Tô aprendendo. Lúcia Almeida disse assim. Ó, o Lúcio Almeida disse assim: a timidez me atrapalha no inglês. Acho que seja um dos sintomas. Você já identificou o que pode ser. Gostei muito da resposta e irei te procurar para tentar destravar esse bloqueio. Seja bem-vindo! Manda aí mensagem no WhatsApp que a gente conversa. Se quiser mandar para o Davidson também. Lúcio, você é de Jaguariúna? Boa noite, Andresa! Tudo bem? Seja bem-vinda. Wender Bastos. Gente do céu, o negócio aqui, eu também tô meio me adaptando aqui, Davidson. O que a gente está acostumado a fazer, gente, pelo Instagram, toda semana, a Naila já fez, eu faço cada segunda-feira com um tema diferente. E essa semana houve aí um desafio para fazer pelo Facebook, para a gente ver também a audiência daqui do Facebook, e é bom que a gente acaba testando a audiência. Essa parte desse tema é muito interessante, porque, assim, muito se sabe sobre o assunto, mas pouco se fala, que é a questão da crença limitante, né?
Que crença limitante? Quando a gente fala de crença limitante, as pessoas entendem crença limitante como algo, se fosse algo religioso, crença religiosa. E não é crença religiosa. O que é uma crença limitante? É uma crença estabelecida na sua mente subconsciente, não somente na sua mente racional, sua mente analítica, lógica, mente consciente, mas na mente subconsciente, que te impede de conquistar aquilo que você quer. Então, por exemplo, você quer ser bem-sucedido, você quer aprender inglês, você quer ter um bom relacionamento, você quer não sentir ciúme, você quer ter um bom relacionamento, mas se há uma programação na sua mente que te impede de acreditar que, por exemplo, o dinheiro não é sujo, de que quem tem dinheiro, de quem tem um bom relacionamento, de que quem trabalha bastante, de quem é bem-sucedido, não é corrupto, você não vai ter sucesso. Você precisa entender que as crenças que você tem, que não vieram de você, você não criou, você aprendeu com alguém, geralmente com pai, com mãe, com irmãos mais velhos, enfim, geralmente com professores também. As crenças que você tem acabam te mantendo exatamente no seu lugar. E assim, toda crença, ela é limitante. Mas assim, existe a crença limitante boa e a crença limitante ruim. Como que é a crença limitante boa? A crença limitante boa, eu aprendi com um meu amigo meu, Bruno, que é terapeuta lá do Espírito Santo. Ele falou que a crença limitante boa é aquela crença que limita qualquer pensamento ruim. Então, se você tem uma crença fortalecedora, que é uma crença limitante, é aquela crença que limita as informações negativas, que limita o seu fracasso, que limita as suas chances de ir mal. E existem as crenças limitantes ruins, que são as crenças que fazem você acreditar que você é um fracassado, que você não é capaz, que você é feio ou feia, que ninguém vai te dar ouvido, que se você tiver dinheiro você vai esquecer dos seus amigos, que você vai ser metido, que se você aprender uma nova matéria você vai ficar mais exposto e, portanto, haverá mais cobrança. Então, pode não ser racional, mas se é emocional e está registrado no seu subconsciente, você dificilmente terá algum tipo de sucesso. E aí, quando a gente fala de hipnose para desenvolvimento profissional e pessoal, é exatamente para destravar sua mente em relação a essas crenças limitantes, para que você tenha, no âmbito pessoal, sucesso nos seus relacionamentos, ser uma pessoa menos insegura, uma pessoa menos ciumenta. E o ciúme é algo muito bom que tem que ser valorizado, só que quando ele se torna doentio a ponto de imaginar um monte de coisas que não tem nada a ver, você está em hipnose profunda, porque você está imaginando uma coisa que não existe e está sentindo aquilo no seu corpo, já é hipnose. Você pode moldar o seu relacionamento com uma mentalidade muito melhor. Isso a gente faz através da hipnoterapia também, porque a gente acha que hipnoterapia, né, Naila, é só para quem tem um problema gravíssimo, é só para quem tem depressão, só para quem tem ansiedade. E aí eu sempre falo isso, né? A gente não pode basear os nossos problemas nos problemas dos outros, porque eu já atendi casos de depressão de mais de 20 anos, em que a sessão foi linda e foi fácil, e a pessoa parece que foi mágica, aquilo que a Naila falou, e já atendi sessões de procrastinação, que parece que é algo muito simples, todo mundo procrastina, todo mundo deixa para depois e acham que é preguiça, e atendi sessões de procrastinação que foram muito graves, muito difíceis, pessoas que sofreram abuso na infância, e houve vários ECS, né, que é eventos causadores subsequentes, que a pessoa sofreu bastante. Então, não compare o seu problema com o problema dos outros, achando que você não precisa de ajuda. Não minimize aquilo que você sente. Então, se você precisa se desenvolver no âmbito pessoal, você é muito ciumento, isso atrapalha o seu relacionamento, você não consegue ter metas claras para a sua vida, ou no âmbito profissional, o seu trabalho é desgastante, você não consegue sair do seu trabalho e fazer outra coisa, não consegue viver daquilo que você gosta, você precisa olhar para dentro de você, virar a chave, fazer uma nova programação exatamente para ter o sucesso que você deseja e viver uma vida mais plena, né? Exatamente. O Davidson, entrou o Lucas agora, nosso amigo. Entrou várias pessoas aqui. Mara, seja bem-vinda. Marcelo, boa noite. Gente, vai compartilhando essa live para mais pessoas se beneficiar disso também, porque assim, a gente não está aqui falando só porque, nossa, quer se aparecer. Deus sabe o custo que é para mim estar fazendo uma live. O Davidson sabe disso, o Lucas aqui. Mas, gente, vai compartilhando, porque é conteúdo que ajuda muitas pessoas, como o Davidson falou. Às vezes a pessoa acha que ela precisa estar assim, morrendo para procurar ajuda, e não é. A hipnoterapia, ela ajuda em diversas áreas, né?
E esse desenvolvimento pessoal e profissional, às vezes a gente não dá valor, mas se é uma área, porque o Davidson também é coach, né? E se é uma área, assim, que ela está te bloqueando na sua vida, você está tendo dificuldade nessa área da sua vida, ela com certeza vai afetar outras áreas, né? Porque quem não está bem, às vezes a pessoa fala assim, ah, tem que separar trabalho, família, ninguém consegue, gente. Isso daí é uma ilusão, é uma coisa que criar é ilusão, tá? Isso daí é coisa socialista que você tem que ser uma máquina para trabalhar. Ninguém consegue ser duas pessoas ao mesmo tempo. Eu vou ser uma aqui, eu vou sentir outra no meu trabalho. Gente, se está te afetando no seu pessoal, vai afetar no seu desenvolvimento profissional, nos seus relacionamentos, em qualquer área. Se tem uma área que está doente, que está precisando de ajuda, e doença aqui, gente, não é só o que você sente no seu corpo, não é só isso. O que manifesta, o que a gente conhece de patologia, não é só isso. É doença emocional, o emocional seu tá abalado, então você precisa cuidar dessa área para você estar bem nas outras áreas, tá? Ninguém consegue ser uma coisa aqui e outra ali, tá? Então, assim, que boa noite, gente, Aparecida, Lúcia, Rafa, sejam bem-vindos. Gente, vai compartilhando, porque tem um negócio muito show que vai acontecer no final dessa live. Né, Davidson? Aí, A Naila gente... tem uma surpresa. Tô acenando para as pessoas. Mônica, seja bem-vinda. Davidson, ó, vamos ver aqui os comentários que tem. A Deise disse assim, a Naila me conheceu nos caquinhos, kkk. Tipo um vaso em cacos mesmo, só chorava, eu não estava me encontrando. Pergunta para ela como estou hoje. Realmente, gente, a Deise, eu nem terminei a terapia, né, Deise? Porque assim, com ela, né? A gente estava fazendo o processo todo, e aí o que aconteceu? Ela começou a sentir, a emoção foi tão forte que ela começou a sentir dor no rim. E ela foi a minha primeira cliente única da história que terminou a sessão no meio, sabe? A terapia no meio. E a gente nunca mais conseguiu remarcar para fazer uma segunda sessão e nada. E hoje a Deise é outra pessoa, sabe? Antes ela me ligava direto, a gente trabalhou junto assim, era só chorando, muitos problemas mesmo, assim. E hoje ela é outra pessoa, assim, totalmente mesmo. E eu sou muito feliz por ter feito parte da vida dela, assim, nesse sentido. Boa noite, Adriana, Lucas, Rei Feras. Você também, meu filho. Vamos fazer uma live aqui também no Facebook, tá vendo? Vamos fazer. Gente, vai compartilhando. Davidson, fala mais. Vamos falar. Semana passada a gente falou sobre relacionamentos abusivos, né? Então depois, isso sempre dá o que falar. Eu tô vendo que muita gente está entrando aqui, até conhecidos meus também entraram aqui, tem até padres aqui. Quando a gente pensa em hipnose, né? Muita gente tem muita curiosidade, muita curiosidade. Inclusive, chegam pra gente, querem passar pelo processo, mas tem muito medo de, né, de perder o controle e tal. E aí a gente bota lá o nome, hipnose para desenvolvimento humano, hipnose para esquecer o ex, hipnose para curar um trauma da infância, hipnose para descobrir o que você fez na sua vida passada, hipnose para um bocado de coisa. Só que o povo acha que a hipnose é algo que a gente está aqui e a hipnose está aqui, como se fosse uma realidade absurda, como se fosse algo bem assim, longe da nossa realidade, só que é algo que a gente usa no dia a dia, né, Naila? É uma capacidade que todo mundo tem, que usa constantemente e não percebe que usa. Ou seja, se todo mundo soubesse dessa capacidade, como utilizar essa capacidade racionalmente, muitas pessoas teriam tudo aquilo que desejam. Então, você pega uma pessoa que tem uma dificuldade com algum tipo de vício, né? E aí a gente tem sucesso com a hipnoterapia. A gente fala em hipnoterapia. O que é hipnoterapia? É a terapia cuja abordagem utiliza a hipnose como técnica para, primeiro, ir até a causa daquilo que está te dando esse sintoma, porque depressão é sintoma, fobia é sintoma, não aprender inglês é sintoma, ansiedade é um sintoma, medo, timidez é um sintoma.
Tudo isso é um sintoma de algo mais profundo, que através da hipnoterapia, terapia com hipnose, nós buscamos a causa disso, trabalhamos aquele evento específico e depois a pessoa tem resultados. Só que assim, né, ao mesmo tempo que algumas terapias parecem mágica, né, outras são muito desafiadoras. A pessoa às vezes fica 5, 7 dias não sentindo exatamente nada, ou com efeito colateral, que pode acontecer, e aí vocês vão entender isso depois, porque a mente ela não quer mudar nunca. Nosso cérebro, ele se desenvolveu para economizar energia. Então, para economizar energia, ele padroniza comportamentos, e aí vem os nossos hábitos, e essa padronização, ela sempre está aivada com comportamentos emocionais. Então, para manter esse padrão, por quê? É difícil sair da inércia, porque vai despender muita energia e, ao mesmo tempo, vai te dar segurança. Permanecer no seu lugar é um local seguro. Então, seu cérebro ele quer economizar energia e, ao mesmo tempo, ele quer te proteger. Então, você não vai mudar. E aí, quando há hipnoterapia, o corpo ele começa a manifestar um bocado de sintomas, que muita gente fica preocupada. E manda mensagem para mim, então espera 2, 3 dias. Aí depois, no terceiro, quarto dia, a pessoa já está, nossa, acabou e tal. Às vezes nem percebe que foi por conta da terapia. Poxa, mas acontece tão rápido. Se isso é tão bom, por que ainda não é divulgado, ainda não é conhecido? Porque ainda estamos engatinhando com a ciência da hipnose aqui no Brasil. No mundo, né? Tem ganhado muita popularidade depois de 2014, 2015 para cá. Então, muita gente tem falado em hipnose, muita gente tem buscado hipnose, mas ainda há muito mito e é muita crença daquilo que não é hipnose, né? E a gente tem essa ideia. Para utilizar no desenvolvimento pessoal e profissional, por que tem muito resultado? Primeiro, porque você mexe diretamente na sua mente. Não adianta você fazer todo um planejamento de vida. Não adianta, por exemplo, muitos coaches têm dificuldade em seguir com seus clientes, porque fazem todo um planejamento, fazem várias sessões, só que o coaching, ele trabalha mente consciente. Mente consciente é a mente que tem análise, raciocínio, memória de curto prazo e força de vontade. E a gente sabe que a força de vontade, ela se esgota com uma facilidade gigante. Você pode pensar nas vezes que você tentou fazer uma dieta, ou para quem é católico fez jejum na quaresma, ou para quem não é católico, mas tentou fazer algum tipo de restrição e não conseguiu durante muito tempo porque a força de vontade foi maior. E aí você falou, não vou comer hambúrguer. Porque ela está na nossa mente consciente, né? E a mente consciente é 5% do que a gente usa, que a gente acredita que é ser racional, né? Mas nós somos seres emocionais, né? Então, assim, a força de vontade, por não estar no subconsciente, na nossa mente subconsciente, então ela é assim, ó, é rasa, né? É preciso, porque há uma programação, e a programação é muito mais. Olha, o Vanderlei que fez o curso comigo. O Vanderlei Santana, deixa eu falar um pouquinho dele aqui, Davidson, desculpa te cortar. Nada, O Vanderlei, fala aí. gente, Lúcio, se você tiver ainda aí, o Vanderlei, ele é professor de inglês. Eu não sei se ainda você, Vanderlei, está com esse projeto, mas ele tem um projeto, ele dá curso de inglês e durante um ano, se o aluno dele ele faz o processo de hipnoterapia para o aluno se desenvolver no inglês, sair falando em um ano. E é show de bola. Ele fez o curso junto comigo. Ai, seja bem-vindo, Vanderlei. Davidson, desculpa ter te cortado. Nada, que isso. Eu tô agora eu moço aqui. Pode falar. Eu consegui ver os comentários aqui. Ó, um falou assim, Lucas Magalhães, tio Davidson Ramos. Lucas Magalhães, olha aí. Aqui tem uma pergunta aqui, você viu? Tem do Danilo? Tem a Aline e É o Lúcio. Danilo. É o Danilo que tá ao vivo falando. Ó, é esse que você quer falar? Pode falar, Davidson. Porque ela falou assim, tem distúrbios relacionados ao sono. Como a hipnoterapia poderia me ajudar? Ela poderia te ajudar exatamente buscando a causa desse seu distúrbio, né? Porque assim, também distúrbio com sono, insônia, sonambulismo, né? A gente sempre busca a causa emocional que está fazendo a manutenção desse padrão, né? Então, muita gente tem dificuldade de dormir e acha que é síndrome do pensamento. Tem até uma pergunta sobre síndrome do pensamento acelerado.
também é um Isso. sintoma. A gente busca sempre a causa desse sintoma, cada caso é um caso. Para isso, a gente precisaria conversar individualmente e fazer a sessão, mas a sessão de hipnoterapia, né, parece que é uma coisa bem assim, né, absurda, e é. Tem sessões que duram entre 2, 3, 4, e lá no grupo que eu sou monitor na Omni, né, lá no grupo da turma 46, um rapaz fez uma terapia que durou 6 horas. 6 horas de terapia. Eu não consigo nem imaginar isso. Eu já Nossa, penso mesmo 6 horas de terapia. Mas acontece, não é a primeira vez que eu ouço falar. E realmente, quando você vai passando por cada SS, cada evento, né, demora isso tudo. Então, cada caso é um caso. é um caso. Distúrbio do sono, síndrome do pensamento acelerado, até alguma TDAH. Muitas pessoas procuram hipnoterapia com resultados ótimos. Inclusive, lá no grupo também, houve um caso de uma mulher de 75 anos com leucemia, fez a hipnoterapia e está com ótimos resultados. Inclusive, a gente vai Tem, mandar para fazer o estudo de caso. Então, doenças físicas, é claro, a hipnoterapia, muita gente acha que é hipnoterapia só para doença emocional. não. Majoritariamente as pessoas procuram por isso, mas se trata câncer, dores crônicas, fibromialgia, que tem Isso. fundo emocional, qualquer tipo de doença. Eu Diabetes tratei. tipo 2, Oi? né? Diabetes Qual? tipo 2, Pois, né? exatamente, o próprio James do Omni, ele fazia terapia nele em relação a diabetes, né? Tem-se resultados muito proveitosos em relação a problemas e doenças físicas também, porque o nosso corpo, ele se desenvolveu também para se autocurar, né? Ele tem que, a nossa imunidade, o sistema imunológico, ele é projetado exatamente para que quando a gente tem algum tipo de problema físico, nosso corpo ele se regenere. Se não há regeneração natural, pode haver alguma outra doença ou algum bloqueio emocional que não está permitindo que você se recupere. E aí a gente também busca a causa desse problema, trabalha isso em terapia para que a pessoa possa se autocurar. E existe na Omni, né, uma das abordagens para isso é chamada de Ultra Healing, que é o processo Isso. de hipnose que a gente leva a pessoa ao nível mais profundo. Depois desse nível profundo, a gente manda ao nível de consciência elevada e depois joga para outra healing, que é um estado de hipnose muito intenso. Nossa, é muito intenso mesmo, que é uma É. experiência. Nossa, só de lembrar da minha. E dá para você fazer sempre, gravar áudio e tal, mas é de autocura acelerada. Então você pode desbloquear sua mente para autocura também. Gente, e frisando bem o que o Davidson tá falando, tá? É autocura, tá? Então, assim, a gente não promete cura, nós não podemos prometer, ninguém pode prometer, tá? É o único instituto, né, que pode prometer, assim, cura, não prometer, mas usar o termo cura é religioso, tá? Sem sofrer as penalidades da lei. Então, assim, Isso. não é cura, tá? Embora aconteça muita cura, mas a gente não pode nunca garantir falar esse termo, né? Porque nem o médico fala assim, não, eu vou te dar esse remédio e vai te curar. Eu vou te curar. Ele não fala isso, né? Porque assim, a gente não pode prometer, tá? Então, assim, mas que a hipnoterapia ela é eficaz e ela acontece quando a pessoa, o indivíduo, o cliente vai passar pelo processo. E eu sempre falo isso, gente, porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu tive uma dificuldade muito grande de entrar num estado de hipnose, tá? De entender o que era hipnose. E assim, quando a pessoa tem a mentalidade correta de, né, eu quero e eu sei que isso vai funcionar para mim, a mágica, que não é mágica, acontece e é extraordinário. A Daisy estava aqui, ela pôde falar, e ela foi uma meia terapia, gente. Literalmente, ela pode falar aqui, ela tá, se ela estiver ainda aqui, a gente não terminou o processo dela, tá? Só que aquela dor que ela sentiu no rim, talvez foi o que o organismo falou: chega, é isso aqui que eu estava precisando. E hoje ela tá outra pessoa, entendeu? Então, assim, depende da atitude mental da pessoa, né? De querer. Live top, parabéns. Ai, muito obrigado por estar aqui. O Danilo perguntou assim: a hipnoterapia também pode ajudar esportistas a aumentar a performance?
Sim, há Nossa Senhora. estudos sobre isso. Oi? Há estudos sobre isso. Tem o hipnoesporte, né? Que atua Mas exatamente nessa área para ajudar os esportistas. Tem até, pode. gente, assim, ó, tem muitos, eles falam que é PNL, né? Programação Neurolinguística, mas gente, é hipnose, tá? É hipnose, só tá mudando o nome aí, não é, Davidson? Mas assim, ó, eu estudei programação neurolinguística, eu posso falar para vocês. Então, assim, o Pelé, ele fazia mentalização, né? Ele se imaginava como ele ia estar atuando no campo. Ayrton Senna, eu tô falando pessoas assim, brasileiros, tá? Esportistas. Tem um nadador que fazia também, eu até vi uma reportagem dele, eu não sei, um Phelps. nadador profissional. Não é o Xande, eu Era o não Michael lembro. Phelps. Hã? Era o Michael Phelps. Não, o Xuxa, brasileiro, Xuxa. Eu vi uma reportagem dele que ele falou assim que ele usou muito, sabe? Essa questão de mentalizar, de se ver já ganhando, chegando lá, fazendo todo o processo. Por exemplo, nadar, né? Atravessar a piscina, ele se via atravessando e voltando e os outros ficando para trás. E várias vezes isso aconteceu. Então, assim, melhora muito, Danilo, a performance de muitos esportistas. Tem até caso é que meu irmão, Stefano, ele gosta de fazer musculação, sabe, Davidson? E ele é hipnoterapeuta. Então, ele estuda muito isso, ele gosta dessa área do hipnoesporte aí. Então, assim, ele tem muitos casos, ele vem contar para mim. Tem casos de pessoas que fizeram mentalmente musculação e o bíceps cresceu, sabe? Então, assim, tem. Se você pegar na internet, assim, mas, gente, tem que pegar as coisas, assim, artigo científico mesmo, tá? Porque tem muita baboseira também. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque a internet, ela nos ajuda em muitas coisas, mas também, né? Ô, Davidson, uma coisa que eu tava pensando aqui. O Facebook, eu acho que não expulsa a gente, né? Não sei. Igual o Eu acho que não. Instagram, porque eu nem... Deixa eu ver. Não, não expulsou a gente ainda, meu filho. Então, vamos falar aqui. Gente, boa noite. Flau, é isso? Tem muita gente entrando, live top, parabéns. Gente, quem tem dúvida, vai fazendo aproveito o Davidson, porque olha, coach, hipnoterapeuta, filósofo, o negócio aqui é top, meu filho. Vai perguntando que ele vai respondendo. Quando eu deixar, né? Que eu tô pior que o Faustão, né? É o Faustão que não deixa os outros falar. Faustão? Eu acho que é ele que não deixa os outros falar. Vai, gente, perguntando. Tem dúvidas? A Rê entrou. Oi, Rê, boa noite. Até que enfim, Rê. Você entrou aqui na minha live, hein? É minha cunhada. Olha, entrou, não sei se continua, mas entrou há um tempinho atrás o Leandro. O Leandro se formou comigo. E ele é dono de uma academia, então ele trabalha com esporte, hipnose É. com esporte, terapeuta também, então ele mescla as duas profissões. Ele pode depois, vou apresentar a você para você ter uma noção de como o cara é fera em relação à parte Nossa, da Leandro, então vamos fazer uma fera. live junto, meu filho. Já tô colada, ó. Eu e o Davidson não nos conhecemos pessoalmente, né, Davidson? O povo aqui do Facebook não sabe. Mas a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que a gente já conhece assim uma vida já, né? Bendita mentoria, né? Ele já me chama até de irmã já. Já sou irmã dele, gente. Nós somos Bendita amigos. mentoria. O Lucas que a gente fez, o Wesley França, seja bem-vindo. Sou fã do seu trabalho, Davidson. Olha, É grande incentivador, ele daí me dá muita força todo dia. é. Cara Ai, é fera. cadê esse Leandro, gente? Leandro, vamos marcar uma live. Você marca uma live com o Davidson, marca uma live comigo. A gente se conhece, é isso aí, meu filho. Vamos divulgando. Fera. Ele é tão fera que ele também é decodificador mente e corpo. Ai, eu Ele quero fazer. fez o curso do Carlão lá, então Oh, ele me dá uns help de vez em quando. Eu falo, cara, ó, tem um problema físico assim, qual é a leitura biológica para isso? Ele vai lá e me dá uma ajuda, sempre. O cara é, nossa. você vai ver só, o cara Me tem bagagem. chamaram que dia que foi? Quinta-feira para fazer o curso no WhatsApp do Dr. Já Carlos. tá Só que fechando a turma. Hã?
Tá fechando a turma. Então, como tá muito em cima, que vai ser agora essa 27, 28, 29 e 30, não dá para mim ir. Ai, meu Deus, que vontade de ir. Gente, vai perguntando. Olha, só o Danilo que perguntou mais, o Lúcio. Gente, ninguém tem dúvida, sim? Vamos entrar em hipnose. Hã? Pedindo aí para fazer hipnose aqui, não foi? Foi. Pedir. Muito bom. Fala sobre a ansiedade. Ai, Rê, nós falamos isso na live passada com o Lucas, lá no Instagram. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre a ansiedade, né, Davidson? Quer falar? Ansiedade é aquilo, a gente costuma falar, né? Qual a diferença entre a depressão e a ansiedade? Bom, uma pode ser porta para outra, e aí o caminho que você percorre para chegar numa ou noutra é o seu caminho. Então a gente não pode padronizar tudo, colocar no mesmo saco e dizer que uma coisa gera outra. Mas pode acontecer de uma ser porta para outra, sim. Já atendi muitos casos em que a ansiedade se transforma em depressão, ou em síndrome do pânico, né? Então, a ansiedade é a nossa capacidade de antecipar as coisas. Então, há um certo nível de ansiedade, apreensão natural, porque o homem racional, ele vive a sua vida tentando prever o futuro. Então, ele é previdente, ou seja, ele se organiza para que não venha sofrer no futuro. Então, ele junta dinheiro, ele constrói patrimônio, ele tenta antecipar qualquer tipo de problema para que, durante o problema, ele viva bem. Mas olha só, você já viu, pode acontecer, pode ter, mas não é comum. Você já viu um cachorro, um gato, um leão, um cervo, um veado lá na floresta com ansiedade? Você já ouviu falar sobre isso, com ansiedade? É difícil a gente ouvir falar que algum animal irracional tem ansiedade. A ansiedade é mais um mal voltado para o ser humano, porque o ser humano ele tem a capacidade fantástica de imaginar coisas que não existem e de prever o perigo onde não tem. Então vamos lá. Quando você precisa fugir do perigo, o que acontece com o seu corpo? Seu cérebro começa a liberar hormônios, seu coração acelera, a adrenalina, você precisa se preparar para lutar ou fugir. Pode acontecer de você paralisar também. Mas você luta ou fuga. Só que o animal na floresta, ele também passa por isso, pela mesma coisa. Quando ele está em segurança, o corpo dele tende a voltar ao repouso. Ou seja, ele descansa, se regenera e está tudo bem. O ser humano, ele antecipa o problema, então ele sofre antes do perigo, durante o perigo e depois do perigo. Então ele fica sentindo aquilo durante muito tempo, o tempo todo, ele está sempre querendo antecipar. Muita gente desenvolve ansiedade com medo do que pode acontecer em breve, hoje, amanhã, depois de amanhã, e isso sempre está atrelado a algum tipo de insegurança, algum tipo de problema com autoimagem, né? Então, a ansiedade geralmente é você antecipar e sofrer por antecedência por algum perigo que pode ou não acontecer. Então, se a ansiedade é você olhar demais para o futuro e ter medo do futuro, a depressão é você olhar demais para o passado e guardar sentimentos de tristeza e de ferida do passado. Ah, mas isso é racional, posso mudar racionalmente? Se fosse tão simples assim, a gente não teria pessoas com depressão nem com ansiedade. Exatamente. Então, a pior coisa que uma pessoa ansiosa ou depressiva pode ouvir é isso. Tenha um pensamento mais positivo. Seja mais positivo. Para de pensar nisso. Isso é bobeira, isso é frescura, né? E aí a pessoa que fala isso, com certeza nunca sentiu, nunca passou por isso. E se fosse algo simples de se mudar somente com a mente consciente, as pessoas que não são idiotas não permaneceriam no problema. Pode acontecer de a pessoa ter um ganho secundário, ou seja, permanecer no problema para ter a atenção de outras pessoas? Pode, não é a regra, mas pode acontecer. Só que, geralmente, as pessoas querem muito mudar aquilo, porque eu sofri com ansiedade. Então, meu rosto ficava todo machucado, isso daqui ficava descamando direto. Meu coração acelerava muito, dor no estômago, minha asma piorava. Então, é horrível passar por isso. Viver com ansiedade é algo horrível. Só que a ansiedade é só um sintoma, é só a pontinha, literalmente, é só a pontinha do iceberg. A ansiedade não é o problema da pessoa. Então, cada ansiedade tem uma causa. A minha ansiedade era uma raiva reprimida muito grande. Minha mente entendeu que eu tinha que me defender de alguma forma, me defender com aquele sentimento.
E a ansiedade me fazia me esconder de oportunidades, de emprego, de falar com as pessoas. Então, eu me sentia tímido, complexo de inferioridade. Então, a ansiedade ela se manifesta nas pessoas de determinadas formas, de várias formas. E a sua ansiedade pode ser completamente diferente da minha ansiedade, porque tudo é uma interpretação racional do problema. A mente consciente existe só para justificar. Por quê? Se você sente alguma coisa e se você acha que não está no controle, você sofre. Você entra em pânico. O que a sua mente consciente faz? Dá uma justificativa racional para aquele sentimento. Então você tem uma dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser algo profundo, grave, só que o que a sua mente consciente faz? Ou pode ser algo completamente simples. Mas como você não tem resposta daquela dor de cabeça porque não é diagnosticada, sua mente fala, deve ser porque eu não tomei café hoje. Deve ser porque eu não bebi água hoje. E aí você se acalma. A mente consciente ela tende a justificar as coisas para que a gente não sofra emocionalmente com aquilo. Só que a pessoa em ansiedade está o tempo todo com aquele pensamento, mesmo que não esteja consciente, ela está sentindo aquilo. Então, entre razão e emoção, quem ganha sempre é a emoção. A emoção ela é sempre mais forte do que a razão. Você não consegue vencer um vício somente com a força de vontade, se você não muda uma programação mental. A programação mental pode ser mudada só com a hipnoterapia? Não. Quantas pessoas já deixaram de fumar, de beber, de ser viciado em várias coisas, porque aconteceu uma outra coisa na sua vida? Ou foi um acidente, um trauma, ou algo muito doloroso, ou a pessoa simplesmente virou a chave por algum motivo e parou de ser desse jeito. A hipnoterapia é uma ferramenta que já está aí dada e você pode utilizar de forma muito mais rápida. Mas você pode mudar de outro jeito. Só que a pergunta é, você vai esperar isso acontecer? Você vai esperar a sua mente mudar automaticamente? Nunca é automaticamente, ainda tem que acontecer alguma coisa para mudar. Então, se você tem hoje uma ferramenta, e muitos profissionais no Brasil, são mais de 1.000, se eu não me engano. No nosso grupo do Facebook de terapeutas da OMI tem mais de 1.000, na América Latina, se eu não me engano. Então, desculpa, você não tem justificativa para dar desculpa. Porque terapeuta tem, estado dobro, até no Acre tem. Então, você pode procurar tratamento, que em qualquer lugar do Brasil você tem terapeuta. Aqui em São Gonçalo, da Omni eu sou o único. Uma cidade com 1 milhão de pessoas. E meu consultório não está lotado ainda. Então significa o quê? Que as pessoas não conhecem ainda completamente, ou têm medo, ou não sofreu o suficiente. Porque acontece isso também. Às vezes as pessoas não passam pela terapia, e eu já tive que dispensar pessoas porque ela não sofreu o suficiente para dar valor à sua própria vida, ao seu bem-estar. Exatamente, porque não é prioridade, gente. Aquilo que não é prioridade na sua vida, não adianta, você nunca vai tomar uma decisão para, sabe, melhorar, no caso, se você está sofrendo com alguma coisa. É como o Davidson falou, não sofreu o suficiente. É triste a gente falar isso, né? Porque a gente vê, eu já tive clientes de 25 anos de depressão que ele não sofreu o suficiente com a depressão. É estranho falar isso, né? 25 anos não sofreu, mas é o caso de não ser prioridade e também ter o forte ganho secundário, né? O ganho secundário com aquela doença. Então, assim, quando você torna aquilo prioridade para você, a sua saúde prioridade. Hoje você pôs um post bem legal, né, Davidson, lá no Instagram. Você colocou sobre, fazendo as comparações, né? Open bar, R$100. Ah, tá barato. Tipo, sei lá, sei lá. Hã? A comparação do open bar foi com a terapia. Open bar, R$100. Barato. Terapia, R$100. Caro. Caro. Então, quer dizer, não é prioridade. O que está sendo prioridade hoje na sua vida? Talvez a prioridade da pessoa é ir para um camarote. Aqui tem, sabe, rodeio em Jaguariúna. Tem muita gente, mas é assim, ó. Não é assim, não. É despencando, assim, sabe? Tem despencando gente pagando caríssimo no camarote. E você sabe que a vida da pessoa tá... Sabe? Às vezes a pessoa até entrou já em contato comigo, mas ela acha caro uma terapia, né? Fazer... Mas, gente, qual é a sua prioridade? Talvez hoje a sua prioridade é comprar um celular de R$3.000 e você tá achando barato. E, sabe, a sua saúde está ficando em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sei lá em que plano que tá. Sabe? E sua vida tá passando. E você tá dando prioridade para outras coisas. Qual que é a sua prioridade hoje? Para mim, quando
eu descobri a hipnoterapia, aquilo se tornou prioridade para mim. O curso não é nada barato, para falar assim, só que eu pagaria novamente todos os centavos que eu paguei, todo o dinheiro que eu paguei, que eu investi, para fazer novamente, porque é algo que eu queria muito e eu me programei para aquilo. Então, o que é prioridade para você? Se a sua saúde emocional é prioridade para você, a área que está te afetando é prioridade, você vai procurar. É como o Deison falou, o consultório dele não está cheio, o meu também não está. Mas assim, quem é que eu atendo, Deison? Eu atendo a maioria dos meus clientes, a maioria são clientes de fora, são pessoas que vêm de fora. E olha a prioridade da pessoa. É de longe, às vezes de outro estado, e ela vem porque ela sabe que ela precisa daquilo e ela não mede esforços para poder fazer o tratamento. Entende? Então, isso é prioridade, tá? Então, a gente tem que saber também o que é prioridade para a gente, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Ei, amigos, da Cida, Aparecida Prudêncio. Me adianta, por favor. Por que será que não consigo conduzir um carro? Há 30 anos renovo minha habilitação e fico toda empolgada quando chega a hora me travo. Sofri muito com isso. Ainda sofre, né, Cida? Porque tá, né? Pelo que eu entendi aqui. Quer falar, Davidson? Então, esse caso da direção, eu não sei o caso dela, aquilo, né? Cada caso é um caso, mas já atendi pessoas, 3 pessoas, em relação a isso específico, né? Que tinham problemas com, reprovavam na prova, ou uma delas não reprovava, renovava, mas não conseguia dirigir. Uhum. Geralmente, as 3 pessoas tinham problemas em relação à mente, em como conduzir a própria vida. As 3, não estou dizendo que é o seu caso é esse, ou que todo caso com Uhum. problema com direção é esse. Mas o aprendizado que elas me traziam durante a hipnose, durante a hipnoterapia, era que não sabe para onde ir, né? Ao mesmo tempo, 2 delas foram casos de abuso sexual dentro de um carro. Então, Nossa. gerou, o carro se tornou um gatilho emocional que lembrava o abuso sexual. Então, pode ser várias coisas. Só com a hipnoterapia a gente pode descobrir a causa do seu bloqueio em relação à direção. Eu, por exemplo, tinha muito medo de atropelar alguém quando eu comecei a dirigir. Hoje, para quem me conhece, sabe que eu adoro dirigir. Quer dizer, depende, né? Se for muito tempo também, todo dia, o dia todo, nem tanto. Mas eu gosto de dirigir, é uma sensação de liberdade muito grande. Por que pessoas sentem medo ao dirigir? Porque ou está preocupada com a própria vida, com a vida de outras pessoas que está levando, com a vida das outras pessoas na rua, ou tem um problema emocional com trauma, o que é muito mais comum, isso na minha prática, né? Todas elas depois não, 2 delas, uma ainda não pegou o carro, assim, não teve coragem de pegar para testar, mas as outras 2, sucesso, passaram na prova, estão dirigindo, estão muito bem, e algo simples que parece, né? Ah, eu tenho medo de dirigir, vou fazer hipnoterapia, pô, vou gastar um dinheirão para fazer hipnoterapia para dirigir. Aí quando você pega o caso das 3 pessoas, eram casos graves na infância ou na parte da adolescência, início da juventude. Esses meus 3 casos. Não é regra, né? Como você pode mudar isso? Primeiro, entendendo o que você sente, né? Porque para nós terapeutas de hipnose, a gente não está preocupado com o nome do seu problema. Se você tem depressão, ansiedade, Exatamente. não está preocupado com o nome do problema. Eu estou preocupado com o que você sente no seu corpo, com o que você sente no seu coração, com aquilo que te limita. Essa é a minha preocupação e isso que é importante. Então, por isso que a gente não ouve história do problema, né? A gente, a anamnese é muito rápido, muito simples. Então, você não precisa nem se preocupar em contar a história do seu problema, porque na hipnoterapia eu já vou saber. Você já vai saber também, você vai descobrir muita coisa. Então, é libertador esse processo. Então, o seu processo, é importante você procurar uma ajuda assim, mais especializada, porque o seu processo de não conseguir dirigir, sofrer com isso, você mesmo já pensa, você se sente incapaz, você já demonstrou aqui no seu comentário, sofre muito com isso. E quando a pessoa diz eu sofro muito com isso, significa que ela pode sentir autoestima lá embaixo por não conseguir dirigir, pode sentir um sentimento de incapacidade muito grande, e isso pode gerar outros sentimentos de incapacidade em outras áreas da vida, né? Então,
não trate esse problema como se fosse algo simples. Medo de dirigir como se fosse algo simples. Parece, mas nem sempre é. Exatamente. É como o Davidson falou, né? A gente fala em hipnose, né, em hipnoterapia, que o problema não é o problema. Normalmente, essa ponta do iceberg, né, que se manifestou no seu corpo em forma de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, seja lá o que for, o que você for tratar, às vezes é uma alergia, às vezes é impotência sexual, às vezes é anorgasmia, várias coisas, gente, várias, a gente atende N situações assim. Então, não é isso daí foi uma forma que o seu corpo demonstrou de falar, olha, não tá bem aqui, não tá legal. Uma forma de te proteger também, né? Nesses casos que você contou de 2 abusos, então o carro era o gatilho de perigo. Não, aqui é perigo, aqui aconteceu isso grave com você, sai daqui, sai que é perigo, sai que é perigo. Ela registrou isso a sua mente. Então, assim, Cida, se você quiser conversar comigo, eu conheço a Cida há muito tempo, assim, pode mandar, tem o meu WhatsApp na minha página, Naila Roberta, hipnoterapeuta, lá tem meu WhatsApp, gente, quem quiser conversar, ou mandar mensagens aqui, tá, no Messenger para mim, para o Davidson, começa a seguir o Davidson lá, segue a gente também no Instagram, porque às vezes a nossa live não vai ser aqui, vai ser lá no Instagram, então tá acontecendo em vários lugares, tá? E são conteúdos muito bons, gente, assim, enriquecedores mesmo, tá bom? Tem outra E pergunta aqui. Parabéns, a Gisele. A Gisele foi a primeira pessoa que eu hipnotizei na minha vida, minha amiga. A minha cobaia, a Daisy foi a terceira, a Gisele foi a primeira. Ai, boa. meu Deus do céu. Ó, o Lúcio, ele perguntou assim: a hipnose ajuda no mal de Alzheimer? É indicado para a terceira idade? Porque minha mãe tem 79 anos e busco algo que possa ajudá-la. Quer falar, Davidson? Então, ele fala assim, não que ela tenha, mas busca evitar. Isso que eu ia falar, né? Geralmente a pessoa com mal de Alzheimer já avançado, como já houve dano, geralmente a hipnose não consegue ajudar tanto, mas não faz mal. Então, eu sempre aconselho a utilizar com pessoas que já estão em estado de Alzheimer. Se ela não entende aquilo que você está falando, é uma coisa, mas a gente não sabe, né? Agora, como ela ainda não tem, é muito importante você trabalhar isso mesmo, porque você pode fazer sugestão direta para autoestima, para que ela busque sempre lembranças muito boas, algum exercício que utilize bastante imaginação, ponte para o futuro, sabe? Você compound positivo, sugestão positiva para ela, de que ela é amada, de que ela é querida, de que ela pode ser mais, porque sim, para nossa mente não existe ontem, hoje, amanhã, nem essa Exato. noção de tempo. Né? A mente consciente que tem essa noção de tempo, a mente subconsciente ela está sentindo. Então você pode sempre motivar e continuar utilizando para evitar Alzheimer. A gente não sabe, eu não sei dizer o que causa, o que não causa e tal, mas geralmente é uma pessoa desligando do mundo para que, né, e acaba não tendo tanto sofrimento emocional e mental. Mas para evitar, mal não faz, gente. Utilizar a hipnose só tem um grande problema, é você querer fazer todo dia. Porque não tem efeito colateral ruim, tem efeito colateral bom, só bom. Então pode utilizar e é muito bom, muito bom. Assim, a hipnoterapia, né, se a gente for usar o regresso to cause, que é regressão na causa, né, que a gente utiliza muito com o processo Omni, né, assim, em idoso, sim, ok, mas assim, a gente tem que saber, porque é uma emoção muito forte, a gente trabalha com a emoção, né, Davidson? E a gente, assim, pede para que aquela emoção que a pessoa está sentindo, sabe, venha em potência máxima, assim, né? Então, a gente, mulheres grávidas, é que nem o Davidson falou, é ótimo, gente, só que assim, vai num profissional, tá? Gente, que profissional mesmo, porque assim, tem que lidar, tem que saber lidar certinho com essas situações, né? De idoso, com criança, que é uma outra linguagem, com a mulher que está grávida, né? Então, assim, tem tudo isso, tá?
Então, assim, mas pode ser utilizada em qualquer idade, para qualquer situação. Eu atendi, Davidson, eu acho que eu nunca contei isso para vocês. Quando eu voltei, assim, do curso, eu queria atender, sabe, todo mundo. E eu atendi um moço acamado. E que o único movimento que ele tinha, assim, é do dedo. Do dedo. Ele comunicava, porque a hipnose precisa ter comunicação, né? A hipnoterapia você precisa comunicar com a pessoa. E ele se comunicava comigo com o dedo, porque ele não falava, mas ele ouvia e ele só tinha o movimento de uma mão. Então eu consegui fazer com ele regress to cause, sabe? Então, assim, e ele foi melhorando muito, assim, houve uma grande melhora. Também acontece assim, gente, eu quero falar isso também porque é bom, assim, explicar. O Davidson falou lá no comecinho que às vezes a pessoa no processo, né, naquele momento, assim, que é um processo, vai melhorando gradativamente e tal, e tem pessoas que falam assim, ela nem percebe, ela acha que nem foi a hipnoterapia que ela fez, né? Acha que nem foi o processo. Eu já tive uma cliente que eu fiz o processo, a gente fez o processo e tal, e aí ela teve uma melhora absurda. E para ela, ela achou que melhorou por causa de um livro que ela leu. Ah, não, depois que eu li esse livro, abriu minha mente, sabe? E a gente sabe que não é, né? Mas, tipo assim, tá tudo bem. Você acha que é isso, o importante é você ter melhorado. O importante é vida pra frente, entendeu? Mas a gente lidar com esses casos também, né? De pessoas assim que acham que não resolveu nada, apesar de ter acreditado no processo, mas é tão natural que ela fala assim, não, foi por causa de outra coisa que aconteceu. Você já passou por isso, Davidson? Muita coisa. Muita, porque sempre você fala, ah, não senti diferença depois da terapia, não, e tal. Aí a gente já sabe como é que lidar, né? Ah, não senti diferença? Como é que estava uma semana antes da terapia? Né? Como é que tá 2 semanas depois? Ah, parei de sentir aquilo outro. A terapia não foi nada para você, né? Está se desvalorizando. Porque quem faz a terapia é a própria pessoa, né? A gente ensina. Aham. Aí eu parei para pensar. Então aí eu já cheguei à conclusão. O método, o processo é tão natural, que a Natural. mudança é tão natural que a pessoa nem percebe, né? Não é Exatamente. invasivo, não é agressivo, porque não tem Não. medicamento. Você utiliza a sua mente para ter a mudança, inclusive química, né? Porque o pessoal fala, ah, depressão é um processo químico, então é uma doença só química, então não tem que mexer na emoção. Cada um, né, entende a sua depressão de algum modo e, claro, tem o processo químico, a gente não é idiota também para duvidar disso, só Exato. que você usa um processo natural, o seu corpo produz química para combater uma química. Então você Exato. nem percebe. Bastante comigo, muito, muito. E Muito assim, comum. gente, tem pessoas também, tem casos de pessoas que ela nos procura para tratar ansiedade, para tratar seja lá o que for, tá? Seja lá, problema com direção. Tem até um depoimento na minha página, Cida, se você tiver aí ainda, ou outras pessoas, tem depoimento lá, gente, do Davidson também, de uma mulher que ela deixou o depoimento que depois que passou com a hipnoterapia, ela fez no processo de medo de direção e tudo, tá? E também assim, né, voltando lá, tem pessoas que vêm tratar uma coisa, né? E a melhora é tão grande na vida da pessoa que é aquilo que eu falei, né? Se você tá mal numa área da sua vida, as outras vão ser afetadas também, né? Então, assim, vem tratar a ansiedade, mas tá ruim no relacionamento, sei lá, em várias outras coisas assim, mas foi tratar, porque é uma coisa de cada vez, tá, gente? Que trata, né, Davidson? A gente trata uma coisa de É. cada vez. Só que a melhora é tão grande que é como se fosse uma cadeia, assim, sabe, um dominó, que tratou aquela ansiedade, todos os outros problemas caem, assim, sabe? E a pessoa, nossa, a vida dela começa a ir num flow, assim, a fluir de uma maneira espetacular. Então, às vezes, a pessoa procura para um sintoma, né? Para uma emoção e acaba tratando várias outras. Então, assim, o processo pode. A nossa mente, gente, ela é muito poderosa. Depois que você descobre o poder que a sua mente tem, você começa a parar de arrumar culpado, de ser vítima da situação, sabe? Você começa a assumir a responsabilidade para você. Você começa a ver a vida de outra maneira, sabe?
e você começa a sair daquele limite que você tá, daquele patamarzinho, daquela vida medíocre que você tá. Deixa eu ver aqui, Davidson, que tem mais gente entrando. Nossa, tá um negócio aqui, a gente vai ficar aqui até meia-noite, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. Tem a pergunta aí, você viu, do Danilo, né? Qual a diferença Danilo. entre hipnoterapia e terapia com psicólogo? Basicamente, é abordagem, né? Nem todo psicólogo é hipnoterapeuta e nem todo hipnoterapeuta é psicólogo. Qual é a função da Naila, a minha função como hipnoterapeuta? A hipnoterapia é um tratamento auxiliar. Ou seja, muitas pessoas fazem hipnoterapia depois de ter passado pelo psicólogo ou indicado por um psicólogo, ou muitas pessoas vêm já direto e fazem a terapia e está tudo bem. Mas o que é diferente? Abordagem, né? Vários psicólogos hoje estão estudando hipnoterapia e estão atendendo com a hipnoterapia. Porque é um processo que acaba, já foi comprovado, tem estudos, né? Que tem demonstrado ser mais rápido em relação aos outros processos tradicionais. Eu não posso dizer como que é um processo do psicólogo, eu já fiz terapia com psicólogo, né? Mas nós não fazemos do mesmo jeito. Primeiro porque nós não somos psicólogos, nós não diagnosticamos, nós não temos as responsabilidades do psicólogo. Nós somos terapeutas considerados assim na legislação brasileira como terapeutas holísticos. E a terapia holística ela é de livre exercício no Brasil. Então, para não entrar na área do psicólogo nem do psiquiatra, nós temos uma abordagem completamente diferente, né? E muitas pessoas estão descobrindo o poder da hipnoterapia e estão buscando diretamente a hipnoterapia. Ajuda, eu trato pessoas que fazem tratamento com psicólogo e fazem comigo, e está tudo bem. Tudo depende de como a pessoa se identifica. E assim, a hipnoterapia é para todo mundo? Sim. Mas todo mundo é para hipnoterapia? Não. Tem gente que não gosta, não é a abordagem dela, enfim, prefere ficar com o psicólogo e tá tudo bem também. E falaram aí para você, né? O Lúcio mandou uma mensagem para você aí. Na questão do livro, não pode ser um mix? Às vezes o livro com a hipnose fez o resultado ser maior, ou foi a hipnose que realmente trouxe o resultado final? Só para entender melhor. Conhecimento. Não, tem, assim, lógico, tudo que você, assim, Lúcio, vai aprendendo, vai reforçando, né? A gente fala compound, né? Assim, né, Davidson? Assim, são aquilo que somatiza, né? Então, o livro, lógico, foi uma somatização para o efeito da hipnoterapia, assim. Com certeza pode ter somatizado para o bem, mas falar que o livro ajudou, porque assim, se fosse o livro, por que outros livros não teriam ajudado ela, sabe? Uma questão assim, porque essa moça que eu atendi, ela também é coach. Então, assim, a gente sabe que o coach, o Davidson tá aqui. Gente, meu cachorro tá latindo, tá? Mas não liga, não. Não sei se dá para ouvir aí. Lupe! Ele chama Lupe hipnótico. Boa. Uma gracinha. Olha. Então, assim, ela é coach, né? E o Davidson, assim, também é coach. A gente sabe que o coach tem N benefícios, assim, mas é um processo totalmente a nível consciente, né, Davidson? Assim, é com a mente consciente que se trabalha. Né? Então, oh, mas não para de latir, gente do céu. Então, assim, ela já leu muitos livros, ela já participou tinha participado com Anthony Robbins, sabe? Assim, o cara top em PNL. Então, assim, não foi a questão do livro, tá? Assim, pode ter somatizado depois, sim. Todo o conhecimento que ela vai agregar, assim, vai somatizar para o bem, sim. Mas falar que foi o livro, não foi. Não foi, realmente não foi, porque a terapia dela foi assim, emocionante, foi algo assim, revelador para ela, libertador, sabe? Mas ajudou também, sim, ajuda, todo conhecimento é válido. Você concorda, Davidson? Tem alguma coisa a acrescentar? Desacrescentar? Concordo e muito, porque pode ser um mix, pode não ser e tal, mas o caso aí é engraçado porque a pessoa desconsiderou a terapia, né? Como se tivesse esquecido. Aí acontece bastante isso, né? Então, tem mudança. O caso de fibromialgia, né? Mulheres com fibromialgia, eu também já atendi.
E aí passa depois a semana inteira morrendo de dor. Ah, não deu certo, liga pra mim com raiva e tal. Aí eu, espera. Daqui uma semana você fala comigo e tal. Aí passa uma semana, a pessoa não fala comigo. Passa 2, 3 um mês. Aí volta pra sessão de retorno. E aí, como é que tá? Como é que tá o quê? Não, você tá bem não, gente. Já fui pra Minas Gerais, andei aquele morro todo, fui tranquilo, participei do carnaval lá e tal. Por que você não me deu retorno? Na semana que você estava com dor, você me ligou, ficou chateado. Ah, porque eu estava bem, estava de boa, estava tranquilo, não precisava falar com você não. Tá bom, tá tudo bem. Davidson, eu não passo por isso. Sabe por quê? Porque eu já deixo para o meu cliente, assim, quando eu acabo de atender, a minha sessão de retorno, eu já deixo agendada e eu falo assim, ó, espera o processo, daqui 40 dias a gente se fala. E aí, Cara, por eu quê? faço, Hã? mas eu não sei. Eu também faço, mas eu acho que a pessoa fica tão assim desnorteada, aí que 5 dias, no dia seguinte manda mensagem, pô, tô sentindo isso, aquilo. Mas a gente não conversou, não tá isso e tal, porque o marco dele deixa agendada mesmo quando acaba a sessão. Mas ela quer o resultado para ontem, a pessoa quer mágica, né? Eu É, a espero para mágica. quem quer permanecer e tal, aí acontece isso. Essas pérolas aí que eu tenho que ouvir. É verdade. Ó, a Cida disse assim: obrigada pela ajuda, vou te procurar, Naila. Ah, Cida, seja bem-vinda. Parabéns pelo trabalho, abraços, Davidson. Ela é um Abraço, amor, abraço, a obrigado. Cida. Lúcio Almeida disse: hipnotiza o Lupe para ele parar de latir. Brincadeira, só para descontrair. É brincadeira mesmo, porque, olha, gente, não dá para hipnotizar animal, tá? A hipnose é um processo com mente humana, tá? Não é com animal. Então, tem coisas na internet que a gente vê assim, né, Davidson? De pessoas, Tem. vou hipnotizar animal. Gente, não existe isso, tá? Vamos que vamos, filha. Pai, olha, meu pai aqui é Allan Kardec. Ê, pai, meu pai mora lá em Minas, lá em Contagem, pertinho de Belo Horizonte. Parabéns, Davidson e Naila Roberto, obrigado pela resposta. Ê, seja bem-vindo, Paulo César, Ney. Davidson, você precisa também dormir, já é 9h36. Nossa, 1h36. Não, foi 1 hora, porque você me deixou quase meia esperando você. Problemas técnicos, Ai, meu Deus. coisas que Deison, acontecem. vamos fazer mais lives aqui no Face. Vamos? Eu gostei também, foi legal, foi legal. Legal, não Aprendi. foi? Eu vou aprender a mexer no Facebook para live, né? É, eu Foi também. legal. Muito bom, muito bom. Gente, então a gente vai se despedir. Se alguém tiver mais alguma pergunta, dá tempo de você fazer, né? O Facebook não nos expulsa que nem o Instagram, porque as lives do Davidson, gente, são tão boas que o Facebook expulsa ele todo dia, tá? Toda vez que ele faz live, o Facebook expulsa, o Instagram expulsa, ele tem que retornar de novo. Bom, vou Sim. precisar sair, mas parabéns pela live e por esclarecer minhas dúvidas. Naila, irei te chamar no WhatsApp. Obrigada. Chama lá, Lúcio, que vai ser um prazer conversar com você. Gente, então é isso. Davidson, agradeço. Vamos falar a surpresinha? Vamos? Com certeza. Então, gente, para quem ficou aqui até agora, quem estão soltando uma carinha de risinhos aqui? Eu não sei quem é. Você é Davidson? Sou eu. Eu tô vendo subir aqui, ó. Gente, para quem participou, tá? Mas também vai ser, a gente vai colocar, a gente vai fazer um sorteio, tá? Vai rolar lá aqui no Facebook e no Instagram também. Pode ser, Davidson? Aí a gente faz, né? Eu só não sei como que vai rolar isso aí, mas eu acho que a gente vai ter que fazer o sorteio só por uma via, porque senão vai dar 2 pessoas ganhadoras, né? Não é? Aqui no Facebook eu não sei como é que é. Gente, então vamos para o Instagram. Crie conta no Instagram e vamos para o Instagram, que é mais fácil. Lá no Instagram é @nailalita, tá bom? Com Y, NAYLALYTA. E do Davidson é @DavidsonRamos _oficial, não é isso, Davidson? Eu acho que não tem underline não, acho que é tudo junto. Não? Então é Davidson Ramos Oficial, tá?
Acha a gente lá, gente. É fácil achar. Digita Naila, que vai achar. E Davidson, ó, são nomes que você não vê muito assim, tá? Digita lá que você acha. E a gente vai fazer um sorteio por lá de um curso que o Davidson está fazendo sobre desenvolvimento, desenvolvimento pessoal e profissional. Gente, é um ótimo curso, excelente. E lá você vai assim, isso, Davidson, você está conseguindo até digitar. Eu não sei nem onde digita aqui. Tá vendo? Você já aprendeu. Hã? Que? Para mim tá aparecendo aqui, para escrever comentário. Tá, e para mim não tá. Gente, para mim, aonde eu escrevo isso aqui, Jesus? Não tem jeito. Não sei onde é. Não aparece, Davidson. Digita o meu aí, Davidson, @nailalita. E aí a gente vai sortear, a gente vai fazer durante essa semana, tá? Isso mesmo, Davidson? Isso, talvez até... A partir de amanhã, Beleza. Vamos deixar até quarta ou quinta. Sexta-feira, sorteio sexta-feira, melhor. Não, Davidson, é Lita com Y. Aí, eu errei. Lita. Corrigindo. E aí, gente, quem participar do sorteio, a gente vai fazer esse sorteio, né? E aí vocês vão estar concorrendo a essa vaga no curso do Davidson. E aí vocês vão ver que top e como vai mudar a vida de vocês, tá bom? Então, essa é uma grande oportunidade. É de graça, tá bom? Assim, você vai ter que participar do sorteio, lógico, fazer uma ação, né? Para ter uma reação, né? Vai ter que agir aí na sua vida para o negócio ir, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço por vocês terem ficado, quem ficou até o final, quem não ficou, quem vai ver depois. E o Davidson pela participação mais uma vez, Davidson. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. A gente falar... Gente, eu adoro falar sobre hipnose. Adoro, nossa. Eu também. Se pudesse passar o inteiro falando sobre esse assunto, que para mim é riqueza pura. Eu quero que mais gente aprenda, quero que mais gente possa entrar em contato com essa ferramenta para poder se conhecer, porque é uma ferramenta que ajuda muito no autoconhecimento e, ao mesmo tempo, superar qualquer tipo de limitação. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado por ter paciência, por me ouvir a Naila. E é isso. Hipnose é brincadeira para mim, adoro. Gosto muito. Eu também. Para mim, eu descobri a hipnose como a paixão da minha vida, assim, sabe, o que eu acordo querendo fazer, durmo pensando em fazer, assim, sempre quero estudar mais, assim, procurar mais conteúdo, sabe, me aperfeiçoar mais, porque, e, assim, até o que a gente vê, né, dos clientes, assim, né, Davidson, porque às vezes tem pessoas que não colocam o depoimento, tem vergonha, às vezes o caso foi muito... assim, não quer se expor, né? Então, assim, e tem muitas pessoas que nos mandam mensagem, né, satisfeita, assim, com a vida transformada. E isso motiva a gente, sabe, a continuar, a fazer essas lives, assim, a divulgar isso mesmo, porque, assim, talvez você esteja assistindo e você não é daqui, né, sei lá, não tá perto de um de nós dois, assim, nem lá no Rio de Janeiro, nem aqui em São Paulo, em Jaguariúna. Então, assim... mas divulgar a hipnoterapia para que você possa procurar, né? Assim, com outras pessoas também, divulgar mesmo. Porque é algo tão maravilhoso e quando você descobre, assim, você conhece o benefício, quando... Não é assim, quando você conhece algo que é bom, eu sou assim, eu já quero falar para todo mundo já. Eu já quero falar, eu já quero que a pessoa já saiba que ela já... Sabe, para todos os meus clientes, assim, eu dou sempre um presente hipnótico, eu sempre, assim, instalo a auto-hipnose, porque eu quero que a pessoa tenha vida, e vida em abundância, é isso que eu quero também, que a pessoa vá viver e pare de sobreviver, sabe, só aquela vidinha medíocre, vá expandir o horizonte. Isso aí, isso aí. Nossa missão é essa. Muito obrigado, gente. Um monte de gente elogiou. O Davidson tem uma excelente oratória, o Danilo falou. Olha, Danilo, obrigado. Olha, Davidson. Viu, Danilo? Aqui o negócio é pessoa fera. Semana que vem eu vou estar aqui
Eu chamo, a gente brinca com o Danilo de Mamilo. Mamilo, vamos estar aqui, eu e o Stefano, porque a gente fazia inglês junto. O Danilo. Nossa, o Danilo é fera, ele sabe, ó, é top, hein, para estudar. Então, deixa eu ver aqui, Michele Lima, estou gostando muito. Muito obrigado, Michele. Semana que vem vai estar o meu irmão Stefano aqui. Olha, eu consegui trazer o meu irmão que é mais tímido do que eu era, Deison. Sabia? E aí a gente vai estar falando sobre um tema que ele ficou ainda de me dizer, ele está em dúvida em 3 temas, tá? Mas aí ele vai decidir e eu coloco aqui, a gente entra. E, gente, eu estou pensando em fazer uma live de perguntas e respostas ao vivo e a cores lá no Instagram. Então, se você tem dúvidas sobre qualquer coisa sobre hipnoterapia, você entra lá e vai participar, tá bom? Então é isso. Boa noite, Davidson. Foi um prazer novamente. Foi, assim, fantástico. Eu sou sua fã, hein? Você é meu filósofo. Mariana e Lalita, Tamo juntos. Até mais, tá bom? Gente, boa noite. Samara, você entrou agora, minha filha. Meu Deus do céu. Tem gente entrando ainda, Davidson. Gente, acabou a live. Agora eu vou ter que desligar. Vou ver onde eu aperto nesse negócio aqui que eu não sei. Eu acho que é nesse concluir aqui. O Davidson já aprendeu mais coisa que eu. É no concluir, gente. Então tá bom. Tchau, gente. Boa noite.